Olá, professores e alunos! Hoje vamos falar sobre uma narrativa literária e autobiográfica que trata da infância da narradora no bairro carioca da Urca. Um castelo misterioso, uma turma de crianças, os primos, o Rio de Janeiro como pano de fundo e muita brincadeira e fantasia são o que compõe e o que encanta nessa história. O Castelo ao Lado, de Edith Lacerda, é uma narrativa em terceira pessoa sobre suas relações familiares e o universo mágico e único que permeia toda a infância, do trato com os mais próximos às próprias fantasias criadas pelas crianças em suas brincadeiras cotidianas. Essa narrativa familiar e autobiográfica emerge a criação literária e a tentativa de recriação não só das relações entre entes queridos, como de todo um ambiente, uma época, uma memória feliz e sincera de tempos anteriores. Nessa obra, permeada pela afetividade da memória, há também a relação harmônica e respeitosa com a natureza, o trato carinhoso com as plantas, um ambiente no qual o mais simples é transformado em diversão. Antes de entrar em mais detalhes, vamos conhecer um pouco mais sobre os autores. Edith Lacerda é educadora e contadora de histórias, especializada em línguas indígenas brasileiras pelo Museu Nacional, vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ela conviveu diariamente com os indígenas Waimiri-Atuari, em Roraima, atuando como professora no início do processo de escolarização desse povo. André Cortes é designer, artista plástico e ilustrador. Com forte influência técnica das aquarelas, sua arte mistura infância, espiritualidade e cultura popular. Já ilustrou diversos livros para o público infanto-juvenil. As ilustrações do livro são aquarelas delicadas e coloridas, que recriam personagens, espaços e objetos caros à narrativa, dando à obra um tom afetivo, de simplicidade e espontaneidade, reveladas pelas cores luminosas e linhas mescladas umas às outras. A narrativa é construída em terceira pessoa, por um narrador onisciente, que observa tudo de fora e narra no passado. A onisciência é seletiva, ora escolhendo a coletividade, ou seja, as brincadeiras juntos, ora se detendo em algumas personagens para dar voz a elas por meio de diálogos e caracterizando-as nesses diálogos. É importante pontuar que ninguém é nomeado, então as personagens são todas universais, representações de cada pedaço da infância. Nos identificamos com o espaço, com as brincadeiras, as cantigas, a avó, os primos, elementos todos que emergem do ambiente afetivo e do tesouro mais precioso da inocência e da felicidade pura. Retomando o título, o objeto de investigação, mistério e espaço lúdico da obra é o Castelo ao Lado, um casarão fechado, observado pelas crianças do outro lado do muro. Neste castelo, há fantasmas, uma mulher adormecida, feitiços, bruxa de nariz enrugado, dragão. Enquanto imaginam, brincam de pique, amarelinha, passanel, cabra-cega e tomam café da tarde. É importante também pontuar a presença da avó e sua composição mágica, afetiva e importante na construção das outras personagens. A figura da idosa é valorizada e respeitada dentro da obra. A linguagem é clara e divertida, expressando-se além das descrições por meio de cantigas, adivinhas e brincadeiras. Esses elementos lúdicos na narrativa representam o jogar e incentivam o trabalho coletivo. Nas adivinhas, por exemplo, há um enigma e as pistas apresentadas, geralmente em forma de rima. Nas cantigas, por exemplo, geralmente há uma canção com rimas para facilitar a memorização e as crianças brincam juntas em roda. São cantigas populares e folclóricas transmitidas pela sabedoria popular. Vamos falar um pouco sobre o gênero ao qual a obra se filia para entender um pouco do que é composta e como foi formada. O Castelo ao Lado, de Edith Lacerda, é um livro do gênero narrativo que é composto também de poesias do gênero lírico, em forma de adivinhas e cantigas de roda. Enquanto a narração conta a história das personagens e suas ações, a poesia traz emoções e memórias, com figuras de linguagem e musicalidade. Há também presença de diálogos, derivados do gênero dramático. A mistura entre os gêneros é um bom exemplo de como diversos elementos se misturam para criar uma narrativa. Neste livro, podemos encontrar de forma exemplar uma característica muito interessante do gênero literário. Ele não é puro, ou seja, não acontece de uma forma fixa. Ele se mistura a outros elementos para criar novos efeitos de sentido. Ao aglutinar o gênero dramático em sua composição, por meio dos diálogos, por exemplo, o leitor se aproxima mais dos personagens, consegue imaginar de forma mais concreta suas características e dramatizar de forma mais real e concreta as ações que acontecem enquanto os personagens conversam.
Ao incorporar a poesia, inclui o trabalho com a linguagem, por exemplo, por meio das rimas, e recupera a tradição oral e as experiências sensoriais causadas pelas imagens criadas nos poemas. Obrigado por assistir e até a próxima!